Então, indo para a próxima parte aqui, a missa dos comuns, o que nós vamos ter aqui, né? Para a maior comunidade, em cada um dos comuns, propõe-se várias missas com todos os elementos, isto é, antífonas e orações. Se for oportuno, o sacerdote pode trocar entre si as antífonas e orações de um mesmo comum, escolhendo os textos que julgar mais convenientes do ponto de vista pastoral. Além disso, nas missas das memórias, as orações sobre as oferendas depois da comunhão podem ser tomadas não só do respectivo comum, como também nos dias da semana do tempo litúrgico correspondente, é bem parecido com o que estava antes. Em todos os comuns, os textos redigidos no singular podem ser sempre usados no plural para vários santos e santas. Do mesmo modo, os textos no plural podem ser usados no singular, para apenas um santo ou santa. Os textos da missa propostos para determinados tempos e circunstâncias devem ser utilizados nos respectivos tempos e circunstâncias. Aqui também vai ser importante o comum para quando o santo não está previsto aqui no próprio dos santos. Então a gente pode pegar aqui as orações do próprio do santo. Quais que a gente vai ter, missas que a gente vai ter aqui, né? O comum da dedicação de uma igreja, a gente vai ter o aniversário da dedicação, se for celebrada na própria igreja dedicada, aqui a missa. Se for celebrada em outra igreja, e aqui também está toda a missa completa. Nós temos aqui também o comum da Bem-aventurada Virgem Maria, né, que aqui diz a rúbrica, né? Essas missas podem ser celebradas também na memória de Santa Maria no sábado, e também missas votivas da Bem-aventurada Virgem Maria. Em todas as orações, onde se encontra a palavra comemoração, pode-se usar, se for oportuno, também memória. E aí nós temos aqui no tempo comum, em que esses formulários podem ser usados conforme as normas, também na quaresma, se houver alguma celebração da Bem-aventurada Virgem Maria devidamente escrita no calendário próprio. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 missas do tempo da Bem-aventurada Virgem Maria no tempo comum. Nós temos aqui a missa no tempo do Advento, em relação a Nossa Senhora, uma missa para o tempo do Natal, uma missa no tempo pascal. Comum dos mártires, nós temos primeiro fora do tempo pascal. Se forem vários mártires, 1, 2, 3, 4, 5 missas. Se for para um mártir só, 1, 2, beleza. Agora, se for no tempo pascal, nós também vamos ter várias possibilidades. No tempo pascal, para os vários mártires, né? 2 possibilidades, e para um mártir só, uma possibilidade. Se forem missionários mártires, nós vamos ter a missa para vários missionários mártires, a missa para um missionário mártir. Se for para uma virgem mártir, nós vamos ter uma opção, e para uma santa mulher mártir também uma opção. O comum dos pastores, nós temos aqui para um papa ou bispo, nós vamos ter 1, 2 possibilidades. Se for para um bispo, 1, 2 possibilidades. Para pastores, né? Para vários pastores, uma possibilidade. E para um pastor, 1, 2 possibilidades. Se for fundadores de igrejas, né? Para um fundador, uma possibilidade. Para vários fundadores, outra possibilidade. Se forem para missionários, nós vamos ter aqui 1, 2 possibilidades, 3. For comum dos doutores da igreja, né? Se forem doutores da igreja, nós vamos ter aqui 2 possibilidades. Comum das virgens, né? Que sempre tem uma rúbrica, por exemplo, se for uma virgem mártir, 919. Então, se forem várias virgens, uma missa. Se for para uma virgem só, 1, 2, 3 missas. Se for comum dos santos e santas, nós temos aqui para vários santos, né? Isso aqui é para toda característica de santo. Então, aqui diz o seguinte, né? Se os seguintes formulários da missa forem indicados para determinada categoria de santos, serão usados os que pertencem para essa categoria. Se não houver nenhuma indicação, pode ser usados para qualquer santos. Então, por exemplo, aqui para vários santos, 1, 2, 3, 4 possibilidades. Para um santo, 1, 2 possibilidades. Monges religiosos, uma possibilidade. Para um monge, uma possibilidade. Para uma monja, uma possibilidade. Para religiosos, 1, 2 possibilidades. Para os que praticam obras de misericórdia, uma possibilidade. Para educadores, uma possibilidade. Para santas mulheres, uma possibilidade, 2. Vendo? Então, é dessa forma. E assim encerra o comum. Lembrando que várias vezes, né, as missas ali no próprio dos santos se referem ao do comum para que a gente possa utilizá-los.
Perceba que todos têm a mesma estrutura, antífona, a oração da coleta, sobre as oferendas, depois a comunhão, conforme a gente já está bem habituado. Então isso aqui é bem tranquilo. Missas rituais, né? E são as missas em relação aos sacramentos, né? Então, aqui eu não vou aprofundar muito não. Por quê? Porque é importante, muitas vezes, utilizar os rituais próprios. Então, os ritos existem características próprias que o missal mesmo não aborda. Então, é importante, às vezes, pegar os rituais e para estudar aquela Santa Missa específica. Então, aqui começa a primeira rúbrica, né? Missas rituais são proibidos nos domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa, nas solenidades, nos dias da oitava da Páscoa, na comemoração de todos os fiéis defuntos, na quarta-feira de cinzas e nos dias da Semana de Santa. Observem sempre as normas apresentadas nos rituais ou nas próprias missas. Então, aqui é quando são proibidos de utilizar essas missas, né? Não necessariamente proibido de celebrar o sacramento nessas missas, mas que se reze os formulários da missa. Então, a celebração do sacramento de iniciação cristã, né? Então, aqui para eleição, os escrutínios, né? Que a gente viu um pouquinho lá na Quaresma. Celebração do batismo, não vou aprofundar isso não. Celebração da confirmação. Celebração da unção dos enfermos, celebração do viático. Celebração de ordenação, né? Ordenação de bispo. Ordenação de vários bispos. Na ordenação de presbíteros, né? Se forem vários. Se for um só. Ordenação de diáconos, né? Vários diáconos e um diácono só. Na ordenação conjunta de presbíteros e diáconos, então aqui essa possibilidade também. Na celebração do matrimônio. Certo? Então aqui é importante depois ler as rúbricas. E é importante pegar os rituais também para cada caso, tá? Por isso que eu não vou me delongar, não, porque é importante pegar os rituais e estudá-los. Bênção de um abade ou abadesa. Aqui é a bênção de uma abadesa. Consagração das virgens. Na profissão religiosa, né? Na primeira profissão religiosa, na profissão perpétua. Certo? Aqui são casos bem específicos, né? Na renovação dos votos, na instituição de leitores acólitos, aqui a explicação, dedicação da igreja ao altar, né? Na dedicação de uma igreja, na dedicação de um altar. Então aqui se encerra essa parte também. E nós vamos para a missa e orações para diversas necessidades ou circunstâncias. Também mais específico também, né? Então vamos ler as rúbricas em relação a isso. Nessa parte do missal, reúne-se as missas, as orações, para diferentes oportunidades, que podem ser utilizadas em diversas circunstâncias, para diversas necessidades ou ocasiões. Nos textos que se encontram as 3 primeiras sessões, podem ser rezados tanto em missas com participação do povo, quanto em missas sem assembleia. Então, os formulários da primeira sessão podem ser usados, sobretudo, em missas sem presença do povo, a não ser que, ocasionalmente, um motivo pastoral recomende outra solução. Quando ocorre uma necessidade mais grave, a missa correspondente a essa necessidade pode ser celebrada com ordem ou licença do ordinário do lugar todos os dias, com exceção de solenidades, dos domingos do Advento da Quaresma e da Páscoa, dos dias da oitava da Páscoa e comemoração dos todos os fiéis defuntos, na quarta-feira de cinza e Semana Santa. No entanto, se uma verdadeira necessidade ou utilidade pastoral exige, a missa ou as orações que correspondem à necessidade pode ser utilizada a celebração com o povo, a juízo do reitor da igreja ou do próprio sacerdote que preside a celebração. Também quando ocorre uma memória obrigatória ou um dia de semana do Advento, até o dia 16, nos dias da semana do Natal, a partir do dia 2 de janeiro, e tempo pascal depois da oitava da Páscoa. Em tempo pascal, acrescenta-se aleluia, as antífonas de entrada e comunhão, a não ser que não se adapte ao contexto. Está vendo as regras
de quando pode ser utilizadas essas missas, né, que são para diversas necessidades ou circunstâncias. Nas missas de dia de semana, durante o tempo comum, é sempre permitido que o sacerdote reze todas as orações dessa série ou só a oração coleta, observando o que foi dito no número 1. Quanto à oração eucarística, que se pode usar os formulários da missa para várias necessidades, confira-se o apêndice 1 da missa, no ordinário da missa, página 601, a gente lê uma rúbrica lá explicando quando que é para ser usada, né? Em algumas missas, os textos litúrgicos propostos para um homem podem ser adaptados para uma mulher, mudando-se o gênero. Os que estão no plural podem ser no singular, mudando-se o número. Essas missas podem ser celebradas com vestes sagradas da própria cor do dia, ou do tempo litúrgico ou de cor roxa, se tiverem caráter penitencial. Então nós vamos ter aqui, né, as missas pela Santa Igreja, que vai ser, né, pela Igreja, com 3 possibilidades, 4 possibilidades, e aqui uma específica, né, pela Igreja particular, pelo Papa, né, especialmente no aniversário de sua ordenação, pelo Bispo, também especialmente no aniversário da ordenação, pela eleição do Papa ou Bispo, para um concílio ou sínodo, pelos sacerdotes, pelo próprio sacerdote celebrante, né, especialmente o sacerdote que exerce o ministério pastoral, no aniversário da própria ordenação, uma pelos ministros da igreja, outra missa pelas vocações sagradas ordens, pelos leigos, nos aniversários de casamento, então aqui no aniversário, no 25º aniversário, no 50º aniversário, e aqui a missa pela família, pelos religiosos, no aniversário de ordenação, no 25º e no 50º aniversário de ordenação de profissão religiosa, pelas vocações da vida religiosa, para promover a concórdia, pela reconciliação, pela unidade dos cristãos, certo? Várias possibilidades, pela evangelização dos povos, pelos cristãos perseguidos, numa reunião espiritual pastoral. E aqui a segunda possibilidade que é pelas circunstâncias da vida pública, né? Pela patrocidade, pelos governantes, por encontros de chefes de Estado, pela suprema autoridade da nação, pelo início do ano civil. Lembrando que aqui não pode ser celebrado no dia 1º de janeiro, porque dia 1º de janeiro é a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, pela santificação do trabalho humano, que outras orações em relação a isso, no tempo de semear, após a colheita, pelo progresso dos povos, pela conservação da paz e da justiça, no tempo de guerra ou outro conflito, pelos refugiados e exilados, em tempo de fome, os que pelo passam a fome, né, em tempo de terremoto, para pedir chuva, para pedir bom tempo, para afastar a tempestade, e missa para diversas necessidades, né, pelo perdão dos pecados, para pedir castidade, para pedir a caridade, pelos parentes e amigos, por aqueles que nos afligem, pelos submetidos ao cativeiro, pelos encarcerados, pelos enfermos, pelos agonizantes, para pedir a graça de uma boa morte e em qualquer necessidade, algumas celebrações aqui. Em ação de graças, né? Aqui também. E assim se encerra essa parte. E nós vamos para missas votivas, né? Que as missas votivas são para casos em que a celebração é pela fé, né? Então aqui, por exemplo, ao ocorrer uma necessidade mais grave ou utilidade pastoral, pode-se celebrar em qualquer dia a missa conveniente com a ordem ou permissão do bispo diocesano, exceto nas solenidades, nos domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa, nos dias da oitava da Páscoa, na comemoração de todos os fiéis defuntos, na quarta-feira de cinzas ou no dia das semanas da Semana Santa. As missas votivas sobre os mistérios do Senhor, ou em honra à bem-aventurada Virgem Maria dos Anjos, ou de algum santo ou de todos os santos, podem ser celebrados para favorecer a devoção dos fiéis nos dias da semana do tempo comum, mesmo que ocorra uma memória facultativa. Contudo, não podem ser celebradas como votivas as missas que se referem aos mistérios da vida do Senhor ou da bem-aventurada Virgem Maria, com exceção da missa de sua Imaculada Conceição, pelo fato da celebração estar unida ao círculo do ano litúrgico. Nos dias em que ocorra uma memória obrigatória, ou no dia da semana do Advento até o dia 16 de dezembro, do tempo natal, desde o dia 2 de janeiro do tempo pascal, depois sua oitava, por si são proibidas missas para diversas necessidades votivas. Se, porém, verdadeira necessidade ou utilidade pastoral exigir, poderá ser utilizada a celebração da missa com o povo que corresponda a tal necessidade e utilidade, a juízo do reitor da igreja ou do próprio sacerdote celebrante. Nos dias da semana do tempo comum, o sacerdote celebrante
pode optar por uma missa votiva em benefício da piedade dos fiéis, mesmo quando ocorre uma memória facultativa, só que as missas votivas são as missas de piedade, né? Então nós vamos ter aqui a missa da Santíssima Trindade, da Misericórdia de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, do mistério da Santa Cruz, da Santíssima Eucaristia, do Santíssimo Nome de Jesus, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Sagrado Coração de Jesus, do Espírito Santo, certo? Da Bem-aventurada Virgem Maria, do Santíssimo Nome de Maria, Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, dos Santos Anjos, de São João Batista, de São José, de todos os santos apóstolos, de São Pedro e São Paulo, apóstolos, São Pedro apóstolo, São Paulo apóstolo, de um santo apóstolo e de todos os santos. Então essas aqui são as missas votivas, né? E entrando aqui já no finalzinho, nós temos a missa pelos defuntos, né? E aí nós vamos ter também as especificações para isso. Propõe-se aqui formulários completos de missas, com suas orações e antífonas, mas todos os textos podem ser mudados de uns formulários para os outros, sobretudo os que se referem às orações, tendo cuidado de adaptar o gênero e o número conforme as circunstâncias. Nas orações propostas para a missa ezequial ou para o aniversário, omite-se as palavras que parecerem menos adequadas, quando as orações forem usadas em outras circunstâncias. No tempo pascal, pode-se omitir o aleluia no fim das antífonas, se parecer conveniente. Então, nas exéquias, né? A missa exéquias pode ser celebrada todos os dias, com exceção das solenidades de preceito, quinta-feira de Semana Santa, tríduo pascal e domingos do Advento, Quaresma e Páscoa. Então, tá aqui as opções, né? Fora o tempo pascal, uma opção, outra opção aqui, a B, uma opção C para o tempo pascal. Outras orações para missas ezequiais. Aí, se for exéquia de uma criança batizada, tem aqui uma possibilidade, duas possibilidades. Se for nas exéquias de uma criança ainda não batizada, tem aqui uma possibilidade. Se for aniversário, né? Essa missa pode ser celebrada no primeiro aniversário e também nos dias do oitavo do Natal e nos dias em que ocorre uma memória obrigatória. Ou no dia de semana, com exceção da quarta-feira de cinza, ou nos dias da Semana Santa. Os outros aniversários podem ser celebrados no dia da semana tempo comum, mesmo ocorrendo a memória facultativa. Então aqui nós temos fora do tempo pascal, uma possibilidade para o aniversário, B, outra possibilidade fora do tempo pascal, C, uma para o tempo pascal, uma D para outras orações e a E também para as outras orações do aniversário. Então aqui, para diversas comemorações em relação aos fiéis defuntos, né? Que essas missas podem ser celebradas depois de recebida a notícia da morte ou por ocasião do sepultamento, também no oitavo do Natal e quando ocorre uma memória obrigatória ou em dia de semana, com exceção da quarta-feira de cinzas ou na Semana Santa. As missas cotidianas dos defuntos podem ser celebradas nos dias de semana, no tempo comum, também quando ocorre uma memória facultativa, a condição de que a missa seja realmente celebrada pelos defuntos. Então aqui a primeira possibilidade, que é por um defunto, a segunda possibilidade, a terceira outras orações, a quarta outras orações em relação ao defunto. E aqui a quinta possibilidade. Se for para vários ou todos os defuntos, também tem várias possibilidades. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. 8, 9 possibilidades, né? E se orações diversas, né? Se estiver rezando por um papa que já faleceu, temos aqui 3 opções. Por um bispo, a opção de ser um bispo diocesano, se for outro bispo. Se for por um presbítero, então temos aqui uma opção, 2 opções. Se for um diácono, temos aqui uma opção. Se for um religioso, se for para quem trabalhou no serviço do evangelho, se for um jovem defunto, se quem faleceu após longa enfermidade, que morreu repentinamente por esposos defuntos, pelos pais, pelos parentes, pelos irmãos, parentes e benfeitores defuntos. Então aqui se encerra essa parte. E aí, nós vamos para os apêndices. Mas aí eu vou gravar no próximo vídeo para a gente finalizar, que esse já está um pouquinho grande.